Bom, pessoal, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Thaís Gasparian, tem algumas pessoas aqui que eu acho que não me conhecem, e sou advogada também, e vou conversar um pouquinho, acho que eu vou dialogar um pouco com a fala do Tércio de ontem sobre os paradoxos. E eu vou começar aqui por ler um dispositivo legal. Desculpem, porque eu sou advogada, então eu trato com dispositivos legais. Então, vou ler aqui o primeiro dispositivo legal. É livre a manifestação do pensamento, a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Linda, né? Bonita essa frase. Fala taxativamente sem dependência de censura. Esse é o artigo 1º da Lei de Imprensa de 1967. Né? Foi a Lei de Imprensa da ditadura militar. 1967 era o primeiro artigo da Lei de Imprensa. Então, começava assim a Lei de Imprensa. Para logo em seguida, no parágrafo 1º, porque já era o artigo 1º isso, para logo em seguida, no parágrafo 1º, escreverem, dispor a lei. Não será tolerada a propaganda de guerra, de processo de subversão da ordem pública e social ou de preconceitos. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica a espetáculos e diversões públicas que ficarão sujeitos à censura na forma da lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o governo poderá exercer a censura sobre os jornais ou periódicos, empresas de radiodifusão, agências noticiosas, matérias atinentes a motivos que... Então, a ideia continua. Então, era assim, o primeiro artigo falava que não ia ter censura. E daí o parágrafo 2º, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, já colocava a censura sobre tudo, quer dizer, a censura sobre jornais, periódicos, empresas de radiodifusão, agências noticiosas, e daí seguia para os outros descalabros da Lei de Imprensa de 1967. Então, começa aí um pouco a minha linha de reflexão, e que eu queria trazer para vocês, no sentido de que o país é um pouco esquizofrênico, né? A Lei de Imprensa, ela falava desse jeito, e não é que esse tipo de contradição, a Lei de Imprensa da época da ditadura, então falava que não ia ter, que ia ter liberdade de imprensa e ia ter censura ao mesmo tempo. Mas esse tipo de contradição não era exatamente, nunca foi, um privilégio da direita, né? Não é um privilégio da esquerda. Tem um amigo nosso, um professor da faculdade, que é o Carlos Eduardo Lins e Silva, que ele lembra, aí algum artigo que ele escreveu, que o Ulisses Guimarães, que é o ícone, né, da oposição ao governo militar, quando ele era presidente da Assembleia Constituinte, ele mandou que fossem tomadas providências contra cartazes da CUT, para serem retirados cartazes da CUT que expunham uma opinião que ele considerou ofensiva a alguns congressistas. Né? Então, sempre, não é só a direita que é contra a imprensa, parece que muita gente, muitas vezes, é contra a imprensa também. Esse paradoxo da imprensa, que foi apontado por Tércio, né? De forma que torna uniforme e torna exclusivo o mosaico da primeira página, lidaria com esse paradoxo. E a minha reflexão, ela tem a ver, talvez, do lado de lá do balcão, do outro lado, do lado da sociedade, talvez, ou do lado da sociedade para a imprensa, vis-à-vis a imprensa. E também lembro que a gente tem que proteger as instituições, tem que se proteger a imprensa, que é exatamente o que o Eugênio falou, que toda a imprensa, hoje em dia, na verdade, não só a imprensa, mas toda a liberdade de expressão, ela é o fundamento desse novo business que o Eugênio comentou. O novo business que a gente tem agora, das redes sociais, do Google, da Twitter e todas essas redes,
difusão de conteúdo, é a difusão das opiniões. Então, toda essa nova, esse novo business, ele tem por fundamento, eles vivem da liberdade de expressão. Aliás, é por isso que eles estão tão interessados também nesse assunto de liberdade de expressão. Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho e falar que toda essa minha vivência ali com advogando nessa área, eu comecei todos os meus estudos com o professor Tércio e com o professor Faria. Foi quem me levaram para todos os estudos que também trouxeram esses fundamentos das minhas reflexões. E o primeiro estágio que eu fiz de Direito foi com o Manuel Seu, que lidava com o Estadão, o Estado de São Paulo. E ainda era os anos 80. E, nessa época, quando eu tinha os dois professores, o Faria e o Tércio, como os meus mentores, eu tive uma grande briga com Faria e com Tércio, acho que você não lembra, professor. E daí, quem eu fui procurar numa viagem minha de mochila pelo Nordeste? Eu fui procurar o professor Falcão. Eu fui para Olinda, eu sabia que ele tinha uma casa em Olinda, e fiquei procurando onde é a casa do professor Arruda Falcão, porque eu queria contar os absurdos que o professor Tércio e o professor Faria, na época, estavam cometendo. Mal sabia que os dois eram muito amigos, e, graças a Deus, eu não encontrei o professor Joaquim Arruda Falcão, e eu não pude dar com a língua nos dentes, mas eu fui denunciar todos os absurdos que a gente tinha no programa que a gente tinha, que é o programa do Pet Capes, lembra? Bom, daí chegou, já era no final ali dos anos 80, chegou, estava na Constituinte, e eu entrei no escritório que eu sou sócia até hoje, é um dos raros casos de continuar sócia do mesmo escritório, com o Samuel McDowell de Figueiredo e com o Marco Antônio Rodrigues Barbosa, que tinham um passado muito grande na defesa dos direitos humanos, e foram eles que defenderam, que foram buscar a sentença de reconhecimento da morte do Vladimir Herzog. Eles eram advogados da Clarice Herzog, que foram buscar essa decisão, né? A decisão, uma sentença declaratória da morte do Vladimir Herzog. E, pela minha aproximação, ainda na faculdade, com o Otávio, que foi muito bem homenageado aqui, então, pelo Joaquim Arruda Falcão, pelo Otávio, que eu comecei a trabalhar para a Folha, e daí, na Folha, eu comecei, então, a ter toda essa minha... Isso daí, toda a minha vivência com a imprensa, tudo isso daí já foi no final, então, já tinha passado a Constituinte, foi no início da democratização. E daí eu comecei toda a minha vida profissional, eu vivi os anos de lá para cá, e tive vida profissional na minha prática, eu lidei com as questões que lidavam exatamente com esse conflito, esse embate entre a sociedade civil e a imprensa. Então, eu tive uma visão, talvez, privilegiada do que foi isso. Primeiro, para lembrar que essa lei de imprensa, então, que eu comentei no início, ela conviveu durante mais de 20 anos com a Constituição Federal, que é liberdade de expressão plena, e em 2 momentos a Constituição Federal fala que é contra, que não pode haver censura. E a lei de imprensa, que falava tudo isso que eu acabei de ler para vocês, e muito mais. Eu acho que o Eduardo vai poder até falar muito mais da lei de imprensa, que criminalizava quase a atividade jornalística, tipificava diversas atividades jornalísticas. A Constituição Federal conviveu com essa lei de imprensa. E, pior ainda, foi que, à medida em que alguns casos, sobre já a égide da nova Constituição, foram chegando aos tribunais superiores, a gente viu alguns poucos dispositivos da lei de imprensa que eram mais favoráveis
a liberdade de expressão, esses dispositivos eles foram, na prática, revogados pelos julgamentos dos tribunais superiores. Então, tinha, bem ou mal, eu acho que não foi um beneplácito do governo militar, mas é porque eles se focavam muito mais na área criminal do que na área civil, mas na área civil, que é a minha área civil, eles tinham alguns dispositivos da lei de imprensa eram até favoráveis para o jornalismo, e eles foram sendo, aos poucos, revogados pelas decisões dos tribunais. Então, um desses exemplos, são 3 exemplos que eu acho que são bem claros, a lei de imprensa, ela dispunha que quem poderia ser responsabilizado civilmente pelas coisas que fossem escritas no jornal era a empresa editora. Isso, de algum modo, ela protegia o jornalista, porque quem deveria ser réu numa ação de responsabilidade civil era a empresa editora e não o jornalista. Mas lá, em 1999, o STJ mudou esse entendimento e uma súmula 221, de que os jornalistas, e não apenas as empresas editoras, poderiam ser responsabilizados pelos escritos veiculados no jornal. O que tornou o assunto muito grave, muito difícil para os jornalistas, porque é óbvio que quem quer calar a imprensa, quem quer impor um constrangimento para a imprensa, prefere brigar com o fulaninho ali, com o jornalista, do que com a Folha de São Paulo ou com o Estadão. Eles querem brigar com o jornalista para constranger o jornalista. Então, assim que nós tínhamos o Maluf, ele nunca brigou com o seu Frias. O Maluf, depois aí dessa súmula, começou a processar, então, os jornalistas. A Bárbara Gância foi processada pelo Maluf, enfim, diversos. Até um dia teve uma cena engraçada de um jornalista que chegou, um menino, que chegou no meu escritório falando que estava sendo processado pelo Ricardo Teixeira, da CBF. Ele era ali de um painel de futebol, uma coisa assim, e ele estava desesperado porque ele estava sendo processado pelo Ricardo Teixeira. Ele, o coitado do pequeno jornalista que editava aquela coluna. E isso daqui aconteceu justamente por conta dessa súmula. Ele poderia ser, então, processado e antes ele não era processado. E ele chegou lá quase desesperado, quase chorando ali comigo e pedindo, por favor, será que a senhora poderia telefonar para o meu pai e conversar com o meu pai sobre o assunto, porque era um menino e eu tive que conversar então com o pai dele. Então, esse daí foi uma das histórias ali relativas a essa tensão, então, que existe entre a sociedade e as decisões, a lei da ditadura, que poderia ser mais favorável aos jornalistas do que até a jurisprudência que se criou. Como se a jurisprudência que foi se criando posteriormente fosse uma jurisprudência feita que não aguentava a liberdade que tinha sido conferida para a imprensa com a nova Constituição. Uma outra questão era que a lei de imprensa ela estipulava a indenização, fixava faixas de tarifação do valor da indenização. Então, você tinha quais eram os valores a que as pessoas poderiam ser indenizadas e poderiam ser condenadas ao pagamento de uma indenização. E também, nesse caso, o STJ, com uma outra súmula 281, estabeleceu que a tarifação da lei de imprensa ela não deveria ser aplicada. Isso possibilitou, então, que os jornalistas, então, agora, que poderiam ser processados e antes não eram processados, porque não tinham outro dispositivo, eles ainda fossem processados por valores astronômicos. E foi nessa época que a gente viu aquela questão da indústria das indenizações, que vocês devem se lembrar. Eram, enfim, indenizações altíssimas impostas contra a imprensa. Nós tivemos lá na Folha de São Paulo um caso do Frederico Vasconcelos, que foi condenado ao valor de 4 milhões
ao pagamento de 4 milhões, e a gente teve que daí tentar reverter isso daí, porque eram valores altíssimos que eram impostos aos jornalistas. Se o jornalista não tivesse muita coragem, ele desistia, né, de trabalhar. E o terceiro ponto, ainda com relação à lei de imprensa, é que a lei de imprensa estabelecia o prazo de 3 meses era o prazo de prescrição da ação, quer dizer, a partir de 3 meses não poderiam ser movidos novos processos. E isso também foi tacitamente, vamos dizer, né, ou expressamente revogado, então a jurisprudência mudou no sentido de que eles poderiam ser processados a partir pelas regras do Código Civil. E as regras do Código Civil, na época, estabeleciam que o prazo de prescrição era de 20 anos. Então, o jornalista formado aos 23 anos, até os 43, ele poderia ser processado por um fato que ele tinha escrito quando ele tinha acabado de sair da faculdade. Então, vejam só, foram por exemplo, 3 momentos do que foi acontecendo, e me parecia que eu ficava achando estranho, porque me parecia que eram justamente uma reação a toda a liberdade que a Constituição Federal tinha estabelecida. Depois, nós tivemos outras situações dessas. Uma das situações, o ministro Toffoli teve diretamente envolvido, foi o jornalista, né, o jornal tem o sigilo da fonte. Hoje de manhã falou-se também do sigilo da fonte, eu não sei se foi o professor Celso Laffer que comentou o sigilo da fonte, mas o sigilo da fonte, o Eugênio, não lembro, o sigilo da fonte, na verdade, ele não é para proteger a imprensa. Ele não protege a imprensa. O sigilo da fonte, ele protege a informação. Ele protege o livre fluxo da informação. O sigilo da fonte, ele existe para que as pessoas possam ser informadas. Eu vou esconder, não vou falar quem me passou a notícia para que eu possa dar a notícia, porque senão aquela pessoa que deu a notícia, ela pode ser perseguida, ela pode sofrer danos. Então, o sigilo da fonte, ele protege, na verdade, não é a imprensa, protege a informação, protege o acesso à informação pelos cidadãos. Esse é o trabalho. Mas um caso que o judiciário, então, veio e determinou a quebra de sigilo de telefone de um jornalista. O jornalista é o Alan de Abreu, que trabalhava na época lá para o Diário da Região, e ele tinha feito uma matéria sobre corrupção ali eu acho que na Justiça do Trabalho, né, do Ministério do Trabalho, a delegacia do Ministério do Trabalho em São José do Rio Preto. Ele fez um trabalho sobre isso e a primeira instância, a polícia tinha determinado, depois foi confirmado pela primeira instância e foi confirmado pela Justiça Federal de que poderia, então, ser quebrado a comunicação, todas as ligações que ele tinha recebido. E não só apenas as ligações que ele tinha recebido, por exemplo, na casa dele ou na redação. Não, porque foi quebrado o sigilo das comunicações de toda a redação do jornal. E daí que veio, e era um caso patente do judiciário, era uma decisão judicial que podia ser quebrada essa informação, e graças aqui ao ministro Toffoli, que suspendeu suspendeu o andamento, enfim, suspendeu o andamento ali do processo, de forma que não precisou mais, conseguiu se suspender que fosse a quebra do sigilo das comunicações do jornalista. Mas também, outra vez, um embate que a gente vai vendo como acontece. A coisa vai e volta. Nunca tem, por mais que a Constituição fale o que ela fala, ou que as leis falem o que ela fala, não temos não tem uma situação tranquila. É uma situação de muita tensão. Logo em seguida, o Código Civil. Então, o Código Civil foi promulgado o Código Civil, começou a entrar em vigor em 2002, e o Código Civil possui
3 dispositivos, o artigo 17, 20 e 21, se um dia vocês quiserem conhecê-los, mas um deles, ele dispõe que o nome da pessoa não pode ser usado em publicações que a exponham ao desprezo público. Que a divulgação da imagem de uma pessoa ela pode ser proibida, a seu pedido, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. E o terceiro, 21, que a privacidade das pessoas é inviolável e que o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a isso. Ou seja, eram 3 dispositivos que atacavam, faziam que eram fatais para a imprensa. E, de fato, durante muito tempo, nós tivemos processos que foram movidos com fundamento nesses 3 dispositivos. Foi nesses 3 dispositivos que foram movidos processos para impedir a circulação de biografias. Vocês lembram que tinha diversas biografias, o Rui Castro teve biografia, Garrincha, Roberto Carlos foram com base nesses dispositivos do Código Civil. Então, nós tínhamos, mais uma vez, a Constituição com ampla liberdade e o Código Civil, uma lei inferior, que determinava o contrário daquilo que determina a Constituição. E daí também mas daí a sociedade civil veio uma vez e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a aplicação desses, foi a ANEL, né, da Associação Nacional de Editores de Livros, que questionou a adequação desses dispositivos em relação à Constituição Federal. E num julgamento que foi extremamente interessante, um julgamento da relatoria da ministra Carmen Lúcia, decidiu-se, então, por unanimidade, todos os ministros foram unânimes nisso, estabelecendo que era funda que a... Oi? Que já cala a boca, já morreu. Não, mas que poderiam ser editados livros sem a autorização dos biografados, sem autorização, sem que houvesse pedido de autorização dos biografados ou não. Claro que é o que agora a gente tem aí, biografia não autorizada, né? Aí colocam até a biografia não autorizada. Mas e mesmo nesse acórdão das biografias, e o ministro Toffoli também participou desse acórdão, e a votação foi unânime, ele também votou a favor, no mesmo sentido da ministra Carmen Lúcia, mas nesse acórdão, os senhores vejam do voto de 2 ministros ali. Quais foram o voto de um dos ministros? Por exemplo, eu vou ler aqui 2 trechos do acórdão. Claro, estou tirando do contexto, mas é só para exemplificar. Um deles, a Corte está afastando a ideia de censura, que no Estado democrático de direito é inaceitável. Logo adiante, o mesmo ministro. Há possibilidade, sim, de intervenção judicial no que diz respeito aos abusos, às inverdades, aos prejuízos que ocorram a uma dada pessoa. Mais uma vez, no próprio acórdão, no próprio voto, que foi a favor, disse o que estava dito no acórdão, mas o julgamento foi unânime. Isso acontece muito em julgados colegiados. Você concorda, mas você fala mais de tal sorte que aquilo lá fica um pantanal. A gente não sabe onde que está mexendo. Da mesma decisão, um outro ministro, então, veio. Nós o Tribunal Supremo vive um momento histórico ao reafirmar a tese de que não é possível que haja censura ou que se exija autorização prévia para a produção e publicação de biografias. Perfeito. Mas isso é válido desde que não se ofendam os direitos constitucionais dos biografados. Como assim? Como assim? Era justamente isso. O que é ofender os direitos? Quando se ofende os direitos? É isso. Eu participei de um caso em que o Instituto Moreira Salles lançou diversas biografias
e daí da capa de uma das biografias tinha ali um escritor e que aparecia com uma gravata borboleta. E daí a família veio falar: papai nunca usou gravata borboleta. Papai não quero que publique esse livro com papai na capa com gravata borboleta. Papai nunca usou. Mas como nunca usou? Está aqui a fotografia dele. Ele está com a gravata borboleta. Papai nunca... Exato. Guimarães Rosa. Papai nunca usou gravata borboleta. Eu não quero que... enfim, poderia entrar com o processo e tentando. Isso a gente tem todos os dias. É uma questão... outra vez, você vê que o embate que a gente tem. Outra coisa, e agora é uma iniciativa, porque por mais que a gente possa falar mal da presidente Dilma, e eu concordo que a gente possa falar mal dela em diversos pontos, a presidente Dilma teve algumas leis que foram editadas no período dela, que foram pena que o Beto não está aqui, porque ele foi, né? Ele foi do governo da presidente Dilma, porque algumas leis, a lei de acesso à informação, o Marco Civil de Internet, a lei do direito de resposta, tudo isso foi do governo Dilma e do Zé Eduardo Cardoso, que estava no Ministério da Justiça. A gente nem pode falar desse ponto, ela foi genial, sensacional. Mas mesmo essa questão da lei de acesso à informação, que é uma dessas leis, durante anos eu inventei lá na Folha, para a Folha conseguir obter dados para informações, para poder fazer matéria, a gente impetrava mandado de segurança. Foi uma ideia que eu falei, vamos impetrar, e começou a dar certo. A gente começou, alguns não deram certo, mas outros deram certo. A gente impetrava mandado de segurança falando direito à informação, que pela Constituição era pleno, o cidadão ele pode exigir que lhe sejam fornecidas as informações. É uma exigência dos cidadãos. E a gente entrava, então, com mandado de segurança, impetrava mandado de segurança para conseguir informações. E conseguimos diversas informações com relação verbas de representação do Senado, foi uma delas. Entramos uma ação, e cadê a Paula? A Paula está aí? A Maria Paula foi minha parceira, nesse caso, quase, porque nós entramos com uma ação contra a USP, para a USP informar o salário dos professores, que caso era uma coisa escondida, o salário dos professores, muito embora sejam professores pagos pelo dinheiro público que a gente tinha. Então, a USP soltava ali os cargos e os valores, mas não dava o nome com todas as contribuições que os professores recebiam. E a USP não queria ceder, e a gente impetrou o mandado de segurança. Graças a Deus, mudou a direção da USP na época, e eu recebi um dia um telefonema da Paula, falando: Thaís, vamos fazer acordo nesse caso. A USP vai fornecer os dados, claro que a USP tem que fornecer os dados. E foi um caso muito bacana, mas teve um outro caso que foi mais inusitado ainda, quando a Folha de São Paulo quis obter o processo da Dilma Rousseff no STM. Então, a Dilma Rousseff era candidata a presidente. O processo da Dilma Rousseff tinha passado os últimos 40 anos ao acesso público, e em abril, um pouco antes da convenção do PT e da Dilma ser indicada como candidata do PT à presidência da República, o processo foi para a sala do presidente do STM, que não permitia o acesso ao processo. A gente tentou o acesso ao processo, e a negativa do presidente do STM era no sentido de que o processo estava em estado precário. Estado precário, então não podia mais ver. Eu falei, mas então digitaliza o processo. Não podemos digitalizar. Eu falei, todo tribunal está sendo digitalizado, como é que não pode digitalizar? Põe acesso aí para... Por que o jornal não pode ter acesso mais? E existia uma argumentação muito difícil, porque foi passando o tempo, o STM não decidia o assunto, e a gente foi passando, era uma aflição. O jornal...
para a informação ser útil, ela precisa ser atual, ela precisa responder a um determinado momento. Não ia interessar apresentar alguns dados daquele processo da época de guerrilha, tal, da Dilma Rousseff, que tinha tido trâmite no STM, não interessava apresentar aquilo lá depois que a Dilma Rousseff tivesse sido eleita. Era interessante antes, para que a população pudesse ter acesso a essas informações, pudesse conhecer essas informações. E foi uma dificuldade, teve uma grande discussão, e a Folha não conseguiu a tempo. Só depois das eleições é que o STM deu o acesso público e, antes de dar o acesso público, ela chamou Estadão e deu o acesso público para o Estadão, porque era a Folha que tinha impetrado o mandado de segurança. Então, ela quis fazer um joguinho e forneceu a informação para o Estadão e não para a Folha de São Paulo. E isso foi muito interessante porque foi em outubro, né? A eleição da Dilma foi em outubro de 2010, e menos de um ano depois, em novembro, nós tínhamos já a Lei de Acesso à Informação, que foi sancionada pela própria presidente Dilma Rousseff, num ato, então, que mostra, mais uma vez, a tensão e o jogo de dou e tiro, tiro e dou. No caso, o tribunal havia retirado esse documento de acesso público, mas a própria Dilma Rousseff, então, promulgou uma lei que era a Lei de Acesso à Informação. É claro que a gente vê com tudo isso que o jornalismo do país ele reflete a sociedade em que ele se dá. É claro que um país em que vive na mesma esquina com o pós-futuro e a pré-história, né, social, até como o próprio Beto falou, uns 15 mil, um quarto da população que vive abaixo da linha de pobreza, é claro que essas contradições elas sejam existentes, que elas convivam. Isso daí a gente consegue até entender que elas existam. Tem outros diversos exemplos. Por exemplo, tem o exemplo do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que é uma lei normativa, que deveria ser uma lei normativa, ela é uma lei principiológica ao mesmo tempo. Ela edita princípios que devem ser seguidos pela internet no país. Ela disciplina, tem o artigo 2º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. É assim. O artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil deve garantir a liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. O artigo 19, ministro Toffoli, outra vez, cadê o ministro Toffoli? Fugiu. Está lá. Mais uma vez, ministro. O artigo 19... não, porque o artigo 19 vai ser agora caso de julgamento, está na pauta do STF como um caso de repercussão geral. O artigo 19 ele começa com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, e daí vem o resto dos dispositivos. É incrível que uma lei, é muito raro você encontrar numa lei dispositivos que tratem do princípio da própria lei. Você não encontra isso daí. Você encontra os princípios na Constituição Federal. É claro que esses próprios dispositivos do Marco Civil já foram questionados e estão aí em jogo. A gente tem aqui, eu não sei se eu preciso me estender mais, diversos exemplos aí com relação principalmente às ordens de remoção de conteúdo, né? Existem ordens de remoção de conteúdo a todo momento, e que constitui, a meu ver, essas ordens de remoção de conteúdo como um tipo de censura. E daí, eu querendo pegar, né, eu pedi autorização, antes de vir aqui, eu pedi autorização para a Meire, se eu podia também fazer uma certa digressão aqui com relação à etimologia da palavra censura. Eu pedi autorização para ela, professor. Não, ela não censurou. Ela falou que ela vai checar para ver se eu não estou propagando uma desinformação.
Mas é incrível porque o censor, na Roma antiga, era aquela pessoa que ele promovia o censo, ou seja, ele fazia o levantamento da população. O censo ele não consistia numa contagem de pessoas, mas ele anotava diversos dados sobre as pessoas de forma a conseguir, por exemplo, o nome, o endereço, a quantidade de bens que esses cidadãos eles tinham, justamente para elencar essas pessoas como cidadãos e poderem ser cobrados impostos, elevá-los à condição de cidadãos. Mas acontecia que, muitas vezes, o censor, quando ele se deparava com pessoas que não tinham os mesmos costumes, não se metiam aos bons costumes, não se metiam às ideias, enfim, políticas da época, esse censor, ele não incluía essas pessoas no rol de cidadãos. Então, o censor era aquele que retirava a cidadania das pessoas. Assim como eu entendo que a censura, ao retirar uma informação do conhecimento das pessoas, seja ela previamente, seja ela por a remoção do conteúdo, que é uma retirada do conhecimento posterior, esse censor, a pessoa que faz isso, ela age como um censor. Ela retira das pessoas o status de cidadãos, que era a mesma coisa que o censor ali da Roma Antiga ele fazia. Então, mais ou menos essas reflexões que eu queria trazer para vocês e para a gente poder conversar sobre elas. Obrigada. Thaís, acho que você fez uma excelente exposição, como sempre, e você trouxe para a discussão o que é a living law, não? De quem lidou com esses casos na prática. Portanto, sua reflexão é tanto a análise dos conceitos, como também a experiência que embasa os conceitos que você defende. E você, com toda a razão, colocou essa tensão entre maior abertura e algumas dificuldades de abertura. Mas eu vou te propor uma questão. Ela não brigou comigo na faculdade, de maneira que ela sempre tem a chance de poder brigar agora. Que é a seguinte. Bom, quanto à liberdade de informação, etc., não há a menor discussão. Quanto à censura, ou à impossibilidade da censura, também não há a menor discussão. Mas existe um outro aspecto, que é qual é a responsabilidade pela notícia em termos dos crimes contra a honra, porque, afinal de contas, isso também integra o Código Penal, não? E o Código Penal estabelece, enfim, os lícitos e os ilícitos. Mas a minha indagação não se cinge a isto. Se cinge a um assunto que eu me dediquei, como você sabe, que é qual é o limite em relação aos escritos de ódio, não? Ao hate speech. Não? E foi um assunto onde eu atuei, no caso Elvanger, como amicus curiae. Qual era o argumento básico meu? Não cabe censura, mas cabe responsabilização. E que há um cerne na Constituição que estabelece que nós queremos uma república fraterna, pluralista, voltada para o bem de todos, etc., etc., etc. e tal. Em que medida os escritos de ódio e a responsabilização pelos escritos de ódio é algo que é coberto por esta norma importante que norteia a Constituição. Claro que isso cabe uma apreciação pelo Judiciário, cabe fazer uma avaliação do que se trata. No caso do crime da prática do racismo, que era o caso Elvanger, trata-se de um crime de mera conduta.
sendo um crime de mera conduta, como nós aprendemos com o Manuel Pedro Pimentel, ele independe da comprovação de dano específico, não? Ele é, como diz, aliás, sabiamente a Constituição, não é o crime de racismo, é o crime da prática do racismo. E o alcance geral desse crime é relevante, porque não existe raça, enfim, mas existe a possibilidade da prática do racismo em relação a toda a sociedade. Então, enfim, isso inclui brancos, pretos, descendentes de japoneses e alemães, etc., etc., etc. e tal. Portanto, era o meu argumento na desconstrução do voto do Moreira Alves. O sujeito passivo do crime da prática do racismo não é a comunidade judaica, é a sociedade brasileira como um todo, na medida em que fere esta aspiração de uma sociedade fraterna, pluralista, etc., etc. e tal. E, por isso, acho eu, que eu acabei sendo aceito como amicus curiae, porque era um assunto de interesse geral e não de interesse específico. Bom, é um assunto de repercussão geral. Não havia ainda, na época, essa discussão da repercussão geral. E não havia ainda, na época, a prática do amicus curiae, que é uma coisa... A decisão do Supremo, no caso, abriu espaço para a existência do amicus curiae. Porque o que o Moreira Alves disse, que eu estava funcionando como assistente da acusação. O que era equivocado, porque o procurador tinha dito, olha, vale a discussão, mas eu estou de acordo com esta tese. Enfim, então, eu achei que, nessa discussão das tensões, é importante levar em conta este dado, enfim, dos escritos de ódio e, naturalmente, como um desdobramento disto, o capítulo dos crimes contra a honra. Há coisas que são ridículas, evidentemente, a gravata com a borboleta é uma edição, uma coisa idiota. E eu acho também que a decisão do Supremo sobre as biografias foi altamente importante. Eu escrevi sobre isso e a favor. Agora, se tiver alguma coisa lá que envolva alguma coisa, que se prove e que se discuta. É o que eu queria submeter à sua douta e sábia observação. Professor, eu acho que sem dúvida, a responsabilidade, o que a Constituição dispõe é que pode haver a responsabilização. A questão é que não pode ter nenhum cerceamento e nenhuma lei que possa cercear e nenhuma censura. E a censura é a tal história. Ela não pode ser, não precisa ser prévia, mas ela pode ser posterior. Né? No caso, por exemplo, eu acho que remoção de conteúdo é uma censura posterior. Você, ainda mais agora na internet, que ela permite que as pessoas complementem as informações, corrijam as informações, façam links para as informações, não precisa remover. Aliás, é interessante que elas continuem, mesmo no caso de discurso de ódio, eu advogo, eu acho que é importante que a informação continue lá para que algum dia no futuro a gente possa mostrar, olha como é que se foi construindo esse discurso. Olha como é que você foi construindo aquela prática. Está lá documentado, ficou ainda nos arquivos, por exemplo, da internet, aqueles discursos que eram discursos nocivos, discursos do ódio. Eu acho que, agora, o que tem que fazer é que a responsabilização ulterior ela tem que ser pesada. Ela tem que ser forte, ela tem que ser determinada. No caso do Elvanger, era o caso dele ir preso, né? Dele... Toda uma oportunidade para ele fugir da prescrição. Para ele fugir da prescrição. Literalmente, se entrasse no crime da prática do racismo, é imprescritível. Se entrasse numa outra tipificação, estava prescritível. Mas eu acho, enfim, claro que tanto o discurso do ódio quanto qualquer ofensa à honra, ela deve ser submetida a uma responsabilização, mas uma responsabilização ulterior.
posterior, e nunca, de algum modo, que ela trave a livre circulação da informação. Uhum. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, pela ordem